Bom, vamos agora com a fala do professor Paulo Melo e depois abrimos para debate. Tá ok? Paulo, por favor. Bom, ainda bom dia a todos e a todas. Eu sou Paulo Eduardo Dias de Mello, sou um dos coordenadores do GT Nacional de Ensino de História e Educação da ANPU. Agradeço enormemente o convite do GT de Ensino de História da ANPU de São Paulo, que tem se destacado como um dos GTs dentre os que existem em várias regiões do Brasil, como um dos GTs mais ativos e combativos nas discussões curriculares nos últimos tempos. Já fizemos aqui, na verdade lá na Faculdade de Educação, algum tempo atrás, né, Toninho? Um debate de natureza curricular, que foi um debate de dar burro em ponta de faca, e a faca venceu, né? Que foi a discussão sobre a retirada do currículo dos anos iniciais do ensino fundamental das disciplinas de História e Geografia, justamente no momento do processo de alfabetização. Naquela ocasião fizemos um manifesto repudiando essa atuação da Secretaria de Estado da Educação, e o eco foi nulo. Nós entregamos esse manifesto pessoalmente. Eu fiz isso numa ocasião em que esteve o que era o diretor de currículo da Secretaria de Estado da Educação num dos eventos que houve na Faculdade de Educação, e não houve sequer uma resposta da Secretaria de Estado da Educação. Eu digo isso porque foi muito dito aqui, e esse é o tom da minha fala. Esse é um ato político. O Douglas lembrou isso, Mônica e também a Mauri. Todos lembraram essa questão da natureza política desse debate. E política não é ficar de cima do muro, é tomar posição. E nós tomamos posição. Só que os poderes instituídos simplesmente não nos ouviram. Então, pensar, portanto, a partir dessa nova movimentação que a ANPU tem procurado realizar, instituir novos caminhos, novas estratégias para a gente chegar e ser ouvido. Nesse movimento, eu lembro que em julho de 2014, mas já remontando a um debate, desde que fui conduzido à coordenação do GT Nacional em 2011, que nós temos insistido no debate curricular. A ANPU abraçou a causa, e esse momento aqui é um dos momentos mais significativos, porque nós temos sempre conclamado a necessidade de que esse debate não se faça de maneira isolada pelas entidades, né? Por isso que a presença da AGB na pessoa do Douglas, do Amauri aqui, representando as ciências sociais, é extremamente importante e significativa. É um momento de união, né, para essa discussão, e a Mônica nos trazendo o movimento, né, na defesa do ensino médio. Então, é essa sinergia que a gente quer criar para dar voz ou fortalecer as vozes para, de fato, se colocar na arena de disputa política curricular, mas com legitimidade e com força. E é isso que nós queremos nesse momento. Então, por isso que desde
que nós lançamos um manifesto em julho, que era um manifesto de repúdio ao PL, que a Mônica descreveu bem. Nós já estávamos colocando a entidade, portanto, numa arena de discussão direta com aqueles que estão formulando políticas educacionais no país. O manifesto foi lançado e, em seguida, em outubro, ainda durante a campanha eleitoral, a ANPU lançou um segundo manifesto. Assim, é evidente que eu estou falando isso com esse tom, né, mais forte, mas eu sei que o nosso alcance, às vezes, não é efetivo. Então, não sei nem, por exemplo, se os colegas que estão aqui sentados leram ou tomaram conhecimento dos respectivos manifestos. O que mostra que nós não sabemos nos comunicar. Sabemos muito mal. E que precisamos aprender a entrar na guerra das narrativas aí sobre a reforma curricular, utilizando todos os recursos disponíveis. Então esse é um. Nós colocamos essa discussão depois, novamente, em maio do ano passado também, quando fizemos uma jornada aqui nesse mesmo auditório para discutir currículo e formação de professores. E nós vamos fazer agora, dia 13 de maio, novamente, mais um debate sobre a discussão curricular e o lugar do historiador e, portanto, o lugar da disciplina no currículo da educação básica, que vai acontecer aqui nesse mesmo auditório. Então a gente tem, por exemplo, a honra de ter a professora Cis, que vai estar numa das mesas discutindo esse tema, né? E teremos aqui um novo debate. Ou seja, a gente está tentando criar um ciclo, um movimento, para dar densidade, voz, força, para que, de fato, as pessoas que estão formulando a política educacional nos ouçam. E eu espero, dada a característica mais democrática, né, do partido que está no governo federal, que sejamos ouvidos. Uma vez que, no âmbito do tucanato, eles não têm ouvidos. Eles não ouvem absolutamente nada, certo? A não ser aquilo que é música para os seus próprios ouvidos. Portanto, era só para lembrar que nós estamos aqui assim num processo e que a gente quer, em maio, desencadear ainda dentro da ANPU essa discussão, fortalecer a aproximação com as outras entidades e movimentos do campo educacional que têm proposições progressistas na área da educação pública, né? Um referenciamento social, gratuita, tal como os documentos ligados a esses movimentos têm se manifestado, e esperamos ter uma inserção maior no debate político nacional. Eu tento, depois dessa breve introdução sobre a ação da ANPU, né, entidade que a gente defende, faz parte e milita, inclusive a expressão militância que cabe bem, né, se trata de questão mesmo de militância, eu quero retomar algumas questões que foram levantadas, aliás, muito bem pelos meus antecessores, né? E às vezes dou a sensação de que eu estou chegando no CEAGESP a 1h da tarde. Né? Aquela sensação de que, poxa vida, o frescor dos debates já acabou. Mas tudo bem, dá ainda para falar algumas coisas aqui, né, sobre a temática. Eu vou primeiro falar sobre, lembrando aquela boa música dos Titãs, Nome aos Bois. Quem conhece Titãs da década de 80... lembra bem dessa música, Nome aos Bois. Quem deu nome aos bois aqui foi a Mônica. E é preciso, e eu vou só sublinhar os nomes aos bois. Existem reformadores empresariais da educação interessados absolutamente num determinado projeto de país, e reforço o que ela disse sobre o Ministério da Educação correr o risco de se transformar num balcão de negócios.
Digo isso porque também trabalhei no Ministério da Educação durante 5 anos durante o governo Lula. Então, eu sei exatamente do que se está falando. E há uma pressão absolutamente forte sobre o Ministério e, portanto, Renato Janine Ribeiro e nenhum outro ministro consegue suportar a pressão sem apoio social. O que significa é preciso apoiar decididamente políticas que tenham um cariz forte na área social. E é isso que está em jogo. Porque esses grupos, ela citou vários aqui, mas basta, por exemplo, a Fundação Lema, o Instituto Ayrton Senna, o SEMPEC, etc, 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 independente de suas boas intenções, né, eles têm disputado, inclusive, verba pública. Significa que, para a formação de professores, por exemplo, esses institutos são muitas vezes chamados a colaborar na gestão de secretarias municipais e estaduais de educação, o que, a meu ver, muitas vezes enfraquece a própria estrutura interna dessas instituições ao não valorizar os profissionais de educação que estão lá dentro. Então, se trata de entender que há um cenário efetivo, sim, né, de reformadores empresariais que têm um discurso voltado ao mercado e à mercantilização da educação e à privatização. Não tenham dúvidas disso. Eu não tenho. E, além disso, né, há no cenário internacional, na minha opinião, apesar do Douglas ter provocativamente questionado a questão do neoliberalismo, né, há sim políticas neoliberais que são ainda definidas pelos institutos e organizações como o Banco Mundial, o FMI, e o Brasil foi signatário de vários documentos relacionados a essas entidades, e elas influenciaram e continuam influenciando a política educacional brasileira. Existem vários desses documentos e há uma literatura vastíssima que mostra a penetração das ideias do Banco Mundial no campo da educação brasileira. Inclusive, aqui já foi citado, tanto pela Mônica como o próprio Douglas, a questão, por exemplo, da uniformização, a estandartização da produção didática no Brasil, que serve especificamente a interesses de conglomerados da indústria cultural, inclusive num processo de internacionalização do capital dessas empresas. E me refiro claramente à entrada, o ingresso cada vez mais forte, por exemplo, na década de 90 e anos 2000, do capital financeiro da Espanha, que adquiriu várias editoras no Brasil. Então é evidente que, para o olhar do campo educacional, não há como escapar a entender que há políticas neoliberais que, inclusive, estão sendo abandonadas nos países centrais, né? Vale a pena, por exemplo, citar um texto do Ivor Goodson, na publicação recente da PUC, a Escola como Objeto de Estudo, em que ele fala disso, né, desse distanciamento de determinados países das próprias políticas que eles formularam, dado o fracasso que elas redundaram do ponto de vista de reformulação e qualificação da educação básica, mas nós ainda temos ecos disso e pressões, principalmente formuladas por esses grupos, em relação às políticas educacionais brasileiras. Eu tenho convicção disso e eu explico isso justamente pelo elemento que a Mônica levantou, que é a questão dos exames. Os exames são um dos elementos centrais das políticas neoliberais da educação. Eles foram formulados exatamente para estabelecer cada vez mais um estrito controle sobre o processo educacional, desde a sala de aula, passando pelos currículos e materiais didáticos e atingindo a formação do professor. E as políticas que têm sido feitas no país, mesmo sob a gestão do PT, não romperam com a lógica dos exames.
nem reavaliaram a lógica dos exames, nem tentaram redimensionar ou estabelecer novos parâmetros para elas, como, por exemplo, regionalização ou outras tentativas que evitassem absurdos, como a penalização dos alunos, como você citou muito bem na sua fala. Ou seja, os exames se tornaram um dispositivo extremamente poderoso junto ao currículo prescrito. E aí eu de novo cito o Goodson: não dá para a gente subestimar o papel do Estado na prescrição de currículo, por mais que os professores resistam no chão da sala de aula. A ação do Estado ao prescrever um currículo é forte, porque induz poderosamente uma série de engrenagens que pressionam o professor na sala de aula, como fizeram aqui no estado de São Paulo, com apostilamento e depois Saresp e bonificação, e isso não pode se tornar política pública nacional nesse país. E se isso acontecer, é uma derrota terrível que nós teríamos no campo educacional. Derrota que está sendo articulada cada vez mais agora, para qualquer pessoa que lê o noticiário nesse país, com o erguimento das forças neoconservadoras ou conservadoras ou reacionárias, simplesmente, que estão ameaçando o Estado Democrático de Direito nesse país, fazendo apologia de ditadura militar e outras bobagens por aí, querendo enterrar o legado do Paulo Freire, por exemplo. Então, é preciso ter atenção a esse cenário complexo, que é muito ambíguo, muito contraditório, e aí, como a Mônica falou, a ideia da fragmentação, do quebra-cabeça, do mosaico que a gente se encontra, eu não tenho dúvida que essas forças estão em jogo e a gente precisa saber de que lado exatamente elas estão puxando, ou seja, que tipo de projeto societário está em jogo quando se fala numa reforma do ensino médio. E não estamos falando apenas de reforma do ensino médio, porque se trata também, na verdade, de uma reforma ampla da educação básica, com fortes repercussões no ensino superior, porque, evidentemente, como já foi dito aqui, repercute na formação do professor e impacta diretamente na reformulação das licenciaturas, que é algo que o Conselho Nacional de Educação, como ela já frisou, lançou como texto e abriu como consulta pública para sugestões via internet. E audiências públicas que eles estão percorrendo o país, como fizeram no dia 6 em Recife. Não acho suficiente. Não acho. Acho absolutamente insuficiente. Eu acho temerário. E o argumento, inclusive, infelizmente, endossado pelo ministro, é de que tem um teto limite de data fixado pela lei que foi feita, que é a lei do Plano Nacional de Educação. Tem um prazo. Assim, eu não vou dizer como o Getúlio Vargas, ora lei, né? Mas tá de brincadeira, entendeu? Desculpe, né? Assim, não dá para eu engolir que então tem um prazo e a gente tem que correr porque tem um prazo. O último PNE, aquele PNE que teria que vigorar e vigorou durante todo o período do Paulo Renato, do FHC, e que se extinguiu ali logo no começo do governo Lula, quantas metas sequer foram mencionadas ou atingidas? Alguém fez alguma revolução por isso? Alguém saiu nas ruas escandalizado, as escolas fecharam? Ou seja, é um argumento, para mim, falacioso. Não se trata dessa questão, não. Até porque, no debate do PNE, houve muita resistência. Tanto a fixação, e se a gente recupera o processo histórico de constituição do PNE, teve muita disputa e muita derrota. Infelizmente, derrotas que, a meu ver, ficaram no campo mais progressista. Uma delas, por exemplo, era justamente a vinculação entre a reforma do ensino médio, que é uma das metas, e os exames nacionais. E isso foi feito porque a meta estabeleceu um vínculo
entre reforma e IDEB. Eu escrevi um texto sobre isso, que eu coloquei na internet, que é sobre base nacional comum. Eu recuperei um pouco a trajetória disso e mostrei no texto que houve uma proposição dos deputados do PSOL, particularmente Ivan Valente, Chico Alencar e Jean Willis, retirando o item IDEB do texto do PNE. Foi derrotado. Porque se você retira o IDEB daquele texto, você desmonta o processo avaliativo como Sistema Nacional de Educação, tal qual foi formulado como política de Estado brasileiro. E isso não aconteceu. Aproveito para agradecer o Elvis, que ajudou a fazer a correção do texto. Então, trata-se, portanto, de um debate que está incandescente. E o próprio PNE tem que ser assumido e lido como documento histórico forjado nas lutas e engendrado por lutas. E cabe, portanto, talvez resistir a ele. Exigir reformulações, exigir novos prazos, porque não se pode comprometer aquilo que se pretende, que é um produto socialmente válido, apenas porque eu tenho que acelerar um processo. Né? Não dá. O próprio Ministério da Educação, no debate sobre da Base Comum Nacional, ou do chamado documento Direitos de Aprendizagem, que só sobrou, eu acho, se você tiver alguma informação depois, é um documento que só sobrou, né? Não sei o que aconteceu com o documento, né? Ele se perdeu ali, o que mostra que há uma dinâmica de tensões dentro do Ministério, nas disputas com o INEP, com o FNDE até, ou seja, há um ninho de discórdias instalado que, inclusive, interrompeu, por exemplo, o processo de elaboração desse documento. Não sei se positivamente ou não, depois a gente discute. Eu também não o via com bons olhos, dado, em alguns momentos, um caráter um pouco... Assim, a dificuldade de escapar daquilo que você bem disse, ainda das amarras da concepção de competências e habilidades, às vezes só trocando a nomenclatura, né, do termo por direitos, mas você não consegue, né, avançar do ponto de vista de uma concepção ali do que é conteúdo, do que é currículo. Enfim, portanto, há um espaço que para mim é importante de reafirmar a necessidade de um processo onde um sujeito sequer até hoje foi ouvido: o professor. Não se fala assim, não, mas tem muito professor, né? É um problema danado, né? Como é que eu vou organizar uma arena de debate são quantos milhares de professores, né? Possível, né? Só no ensino médio, quase 500 mil. Né? Então, pô, imagina, ouvir a opinião de cada um. Não, é melhor, né? Vamos... Então, o próprio processo nem sequer teve transparência. Alguém aqui leu os direitos de aprendizagem? Foi um documento divulgado pelo Ministério da Educação, assim. Aí depois ele passou pelo Conselho Nacional de Educação, ficou lá um tempinho, foi retirado. O próprio Conselho Nacional de Educação, eu fiz uma assessoria para o Conselho Nacional de Educação ano passado, sobre ensino médio noturno, ele desconhecia reformulações do documento e outras formas de organização que estavam sendo gestadas no próprio MEC, ou seja, está havendo falta de diálogo, muita falta de diálogo. Tanto é que, se a gente olha, PNE diz uma coisa, PL diz outra coisa, Pacto Nacional, né, de Fortalecimento do Ensino Médio diz outra coisa, Direitos de Aprendizagem aponta para o outro lado, ou seja, a gente tem, na verdade, um mosaico que é menos um quebra-cabeça e mais assim, uma dispersão. Né? A gente tem discursos dispersos e ainda muito polifônicos, totalmente polifônicos. Então,
Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção a isso. Em segundo lugar, é sobre essa questão do debate do lugar da disciplina. Aliás, deixa eu voltar. A outra discussão é sobre o caráter nacional do currículo. Eu tenho aprendido a ler um pouco algumas coisas do Vinhal-Frago por conta do Toninho, que gosta muito da questão da cultura escolar. Por isso que eu levantei a questão do professor, que é o sujeito nessa arena de discussão, até agora, zerado. Ninguém fala, o professor não teve voz ainda. Talvez, como a prefeitura, infelizmente, de São Paulo fez, lançou uma reformulação curricular e deu 30 dias na internet para os professores se manifestarem. Ai. Dureza, né? 30 dias para você se manifestar via internet. E aí está feita a consulta democrática ao conjunto dos professores. Pois bem, vou tentar traduzir aqui o que ele fala sobre a ideia de currículo nacional. Desculpa eu traduzir mal o espanhol. Diz ele: respeito aos sistemas educativos nacionais, os processos de descentralização podem debilitar seu caráter estatal, mas não, por si mesmos, sua índole nacional. Um sistema educativo regulado e gestionado por organismos públicos, quer se trate de estados federados, regiões, municípios, pode oferecer uma maior diversidade territorial e exigir mecanismos de coordenação e cooperação, mas não por isso deixam de ser nacional. Ele nunca deixa de ser nacional, que é como a Mônica frisou, que há um currículo real na escola, o próprio Douglas se referiu a isso, que é um currículo nacional. É óbvio, existe um currículo nacional, né? Então a questão mesmo passa a ser que currículo nacional é esse que a gente está fazendo e a quem ele interessa, né? Como foi dito aqui. E no meu caso, o que me preocupa é que ele interesse menos a democratização, né, da educação e mais a mercantilização. E ele ocorre num momento de discussão em que, efetivamente, o país está na encruzilhada gerada pela Emenda Constitucional 59, que obriga o Estado brasileiro a matricular todas as pessoas dos 4 aos 17 anos na escola. Ele estendeu a obrigatoriedade do ensino médio, e isso colocou, portanto, uma pressão sobre o poder público enorme para atendimento à demanda na educação, no ensino médio. Os dados sobre ensino médio no Brasil revelam que, pelo menos a cada ano, e isso eu pesquisei, 2011, 12, 13, pegando o censo, o IBGE, etc e tal, no mínimo são 2 milhões de jovens brasileiros que não têm acesso a ensino médio no Brasil. No mínimo. E isso é uma constante. É só pegar os dados estatísticos. O material está publicado lá no CNE. Está lá as tabelas, o INEP tem esses dados, o IPEA tem esses dados. Ou seja, o desafio do ensino médio no Brasil, além do desafio curricular, é simples, é um desafio de acesso. Nós não colocamos os jovens na escola. E a escola que os colocamos não lhes interessa, como foi bem dito aqui. Então existe um dilema, né, complexo, dado que o Estado brasileiro agora é obrigado a assegurar essa vaga ao estudante na educação de ensino médio. A resposta que o governo tem dado, em alguns, eu falo aqui do governo federal, e não só do governo federal, porque a responsabilidade do ensino médio é fortemente dos estados, né, e do Distrito Federal, tem sido a resposta da profissionalização, né, do ensino técnico profissional, que é uma modalidade de ensino médio que responderia melhor às demandas, segundo essa estratégia que remonta na década de 70 do capital humano. Né? O país precisa de capital humano para o seu desenvolvimento econômico. Pois bem, esse é um quadro.
nós vamos ter que colocar esses jovens no ensino médio, temos que achar um currículo que seja adequado a eles, mas eu acho que há um complicador enorme quando se pensa uma base nacional comum fortemente marcada pelos exames e vinculada a indicadores educacionais. Para mim, isso, de saída, compromete uma parte do debate, porque ele já me dá um indicativo, e é isso que eu afirmo, de que a base, eu sempre me enrolo, acho que eu sou disléxico nesse negócio, se é base comum nacional, base nacional comum, enfim, que essa base, ela é, na verdade, suspeito, aquilo que é o maior desejo do INEP, que é transformar a matriz do Enem em base curricular. Resolve o problema, como ela falou muito bem, pacifica o INEP. Ele não precisa ter mais problemas de legitimar o Enem, que virou o grande vestibular nacional. Para quem queria o fim do vestibular, foi uma situação muito curiosa, porque o Enem, que parecia não ser essa ferramenta, se vestibularizou e virou a grande ferramenta nacional, asfixiando às vezes iniciativas muito mais interessantes de exames que eram construídas a partir de instituições com propostas diferenciadas, e aí tem várias. Por exemplo, o vestibular da Unicamp, vestibular da PUC, para citar os paulistas aqui. No Rio Grande do Norte tinha um outro tipo de vestibular, tinha um processo seletivo diferenciado no Distrito Federal e assim por diante. Ele padronizou. Isso, para mim, evidentemente, se você olha os documentos do Banco Mundial, você fala, opa, isso já estava mais ou menos posto. Estandaardizar, via grandes processos como esse dos exames nacionais. Outra discussão, outro ponto crítico da discussão da base comum nacional é o chamado tema do inchaço curricular. E aí eu vou ler um texto já discutido com a minha eterna orientadora Circe e com o Toninho aqui, que usou ele brilhantemente num artigo que vai sair publicado brevemente aí sobre a questão indígena. É um texto de um jornal absolutamente isento, imparcial, chamado Estado de São Paulo, que escreveu o seguinte editorial. Isso remonta aos anos 80, para quem é da área de ensino de história, sabe que o currículo de história virou centro do debate de editoriais da Folha do Estado de São Paulo. Diz o texto dos editorialistas lá. 2010. 2010. Obrigado, Tony. Reação do Estadão, então, inchaço curricular. Introduzidas no currículo do ensino médio, para afirmar teses politicamente corretas ou em resposta a pressões ideológicas e corporativas, disciplinas como cultura indígena e cultura afro-brasileira estão agravando as distorções do sistema educacional brasileiro. Não bastasse a dificuldade que já enfrentam para ensinar aos alunos as disciplinas básicas como português, matemática e ciências, ao serem obrigados a lecionar disciplinas criadas com o objetivo de resgatar, entre aspas, uma dívida histórica com a escravidão e, entre aspas, a dívida social com os povos da floresta, muitos professores acabam perdendo o controle dos seus cursos, transformando-os em verdadeiros pastiches de informações ideologicamente enviesadas. Portanto, o inchaço curricular é colocar negro, índio no currículo. Não pode. É ótimo, né? Assim, é para tomar fôlego para depois né? É ótimo. É a mesma linha, né, de alguns que vão defender, ora, tem que ter língua estrangeira, tem que ter informática, tem que ter matemática e língua portuguesa. O resto é acessório, é colocado como excrescência curricular, inchaço curricular, exagero curricular. Os qualificativos são os mais variados possíveis.
mas eles sempre trazem em questão o que eles chamam o viés político-ideológico. Não é assim, sem despropósito, que surgiu no país recentemente, e convido todos aqui a entrarem na página do site desta impoluta organização, a chamada Escola Sem Partido. Vocês já ouviram falar disso? O movimento Escola Sem Partido, que tem agora PL no Congresso Nacional, vejam só, defende que temas polêmicos, como por exemplo racismo, aborto, religiosidade, afro-brasileira, orientação sexual, seja extirpado do currículo e não seja objeto de discussão curricular. Porque isso é plataforma da esquerda radical, raivosa, que faz da sala de aula o seu palco para transformar ideologicamente a juventude e corrompê-la. Entrem no site e verifiquem. A subversão. Boa, obrigado, Mônica. O subversivo. Cicuta Paredão, não pode. A direita claramente está dizendo, ó, não pode ensinar isso na escola. Agora, vou para a interdisciplinaridade. Bom, a interdisciplinaridade é outro discurso que tem alimentado um pouco a possibilidade de pensar uma reestruturação do currículo de tal forma que às vezes se resgata uma perspectiva diária, aqui foi bem lembrado, aliás, extremamente qualificado. Tá. Eu não tenho culpa. A Guiomar Namo de Mello. Guiomar Namo de Mello. Assento no Conselho Estadual de Educação atual. Assento no Conselho Nacional de Educação em tempos pretéritos. Pois bem, né, há uma defesa ali intransigente pelas áreas e uma crítica à ideia de disciplinarização, que seria, né, a ideia lá do século XIX, do cientificismo, etc. e tal, né, do positivismo exatamente, que estaria estabelecendo formas estanques, né, de visão de mundo, sem relação entre os saberes. Ok, eu não discordo disso. Todavia, quando se aponta a perspectiva da interdisciplinaridade, se esquece, por exemplo, de experiências exitosas feitas por docentes em escolas, inclusive escolas paulistanas, por exemplo, na gestão da Erundina, quando o currículo, pela via da interdisciplinaridade, foi implementado, não é, Fernando, nas escolas paulistas. Toninho era o professor na época. Independente das dificuldades, né? Independente das dificuldades, houve alguns avanços de propostas e ações concretas de escolas nessa perspectiva. A questão é que nós não conseguimos dar continuidade a esse processo, por exemplo, na Prefeitura Paulista. Porque, passado, segundo a informação do Fernando, passado o vendaval malufista e chegada a Pita, a ação da Prefeitura foi extirpar essas iniciativas de tentativa de construção de um currículo pela via da interdisciplinaridade, cuja matriz freiriana exige a autonomia do coletivo docente e o diálogo intenso com a comunidade. O conteúdo não é transportado para a comunidade, ele é enraizado no diálogo, né, e construído a partir das problematizações da realidade concreta onde se está a escola, e portanto os saberes escolares eles interagem com os saberes do cotidiano, da vida, os saberes da experiência, da tradição e assim por diante. Então, essa perspectiva não é a que eu vejo sendo discutida quando se fala em interdisciplinaridade. Há um risco efetivo, na minha opinião, dela virar um empastelamento e o esvaziamento das disciplinas. E isso tem rebatido na formação dos professores. E eu posso, não quero, assim,
pintar um cenário tão negativista, mas eu vejo isso, por exemplo, quando há iniciativas já efetivas por parte do CNE de alguma forma, enfim, do próprio governo e de algumas universidades, quando propuseram o bacharelado em humanidades. Não sei se vocês estão familiarizados com isso. Entrem no site da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, vocês vão achar lá um curso chamado Bacharelado em Humanidades. Ele tem 2 a 3 anos de uma base comum em humanidades, que é um pupurri de antropologia, sociologia, história, geografia, e aí depois em 2 anos o aluno se forma licenciado em geografia, licenciado em história, e licenciado em turismo, e etc, etc. Isso ainda... Então, assim, o meu temor ora, há um debate sobre interdisciplinaridade que eu acho que aqui foi dito e eu concordo, preciso avançar para uma proposta curricular que atenda às culturas juvenis que estão na escola, né, as dinâmicas sociais colocadas pela atualidade, ouvindo mais esse jovem que está lá, mas eu temo pelas duas vertentes. A vertente da profissionalização, que reduz, né, o ensino a simplesmente formar para o mercado de trabalho, e essa vertente que empastela e reduz, arrebenta epistemologicamente com as disciplinas e cria como você falou na Finlândia, talvez assim, um caldo, uma coisa indefinida, que na verdade vai atender para mim a interesses mais voltados ao campo privatista no país. E eu explico por quê. E faço aqui uma conexão, talvez, que alguns não achem muito conspiratória. Mas a PEC da terceirização, ela fica agradecida com isso. E eu explico. Imaginem estados que você não tem professores de biologia, de química, que praticamente é uma das grandes crises do Brasil, que não tenha professores, portanto, de cada disciplina escolar. Imaginem que eu sou um proprietário de uma escola privada. Imaginem que eu tenha a liberdade curricular de constituir um currículo de ensino médio por área, e aí eu contrate um professor para dar as aulas de uma área. Imagina que eu ainda pegue esse currículo e transforme ele em módulos, de tal forma que num módulo de 2 meses eu condense o conjunto de aulas de ciências humanas. Aí eu vou lá para o Toninho e falo para ele: Toninho, eu preciso que você venha me dar aula aqui, são acho que umas 30 aulas e tal, é um módulo só, e você não vai ser contratado. Eu vou contratar você numa empresa terceirizada, você presta o serviço para mim aqui na escola e tchau. Eu tô louco. Eu não sei. Às vezes eu olho assim, pô, será que eu estou imaginando coisas? Será que é o inferno de Dante se aproximando? Né? O que está acontecendo? Será que é isso que o país pode ter como vislumbre, né, se prevalecerem determinadas olhares e interesses da educação? Eu não sei se eu estou... Sério, me digam que eu estou errado. Não, Paulo, não, isso não vai acontecer, imagina, né? Se foi bonzinho, né? falar no setor privado, isso vai acontecer na escola pública. Bom. O concurso terceiriza. Para nada até nisso. Bom, agora a mesa foi mais... Obrigado. Na época do Maluf estava com a proposta de ter, como é que era mesmo? Igual da saúde. Sim, como que é? É aquela... Organizações sociais. Não era isso. Era outra coisa, as OS? Mas era dessa terceirização. Eu, sinceramente, portanto, para encerrar, e não quero me esticar, o cenário é delicado. Então, olhar o que está acontecendo, né, nessa reativação de um discurso conservador reacionário no país, articulado a interesses privatizantes, privatistas, mercantilizantes da educação, né? E se não houver muita atenção,
será sobrado, né? A gente vai naufragar num mar aí extremamente complicado. Para encaminhamento, em termos de AMPU, o que nós defendemos? E aí eu encerro. Primeiro, não a base comum nacional como lista de conteúdos. Não. Endossamos o que a Mônica disse. Já existe uma base comum nacional no país, aplicada pelos docentes, e já existem diretrizes curriculares nacionais. Elas trazem uma concepção de currículo muito mais aberta, que valoriza a autonomia da escola, que valoriza o protagonismo do professor, que valoriza a ação coletiva e o diálogo com a comunidade. É isso que nós queremos. Segundo lugar, não ao PL. O PL tem que ser barrado ou vetado pela Dilma. Não tem condição de aprovar aquele PL. Não tem. E a discussão sobre a formação do professor tem que ser ampliada. Nós temos que discutir a formação do professor pensando, aí eu acho que sua fala tem sido muito esclarecedora, de refundar, ou na verdade, fundar bases para uma profissionalidade que, como disse, acho que foi o Douglas, que você falou do professor cigano, né, que fica mudando de escola, né, está cada dia no lugar, de uma profissionalidade que permita, de fato, ter uma carreira docente a partir da escola, de enraizamento, né, de outras condições de trabalho. Então, se a gente não fizer essa discussão, eu acho que a gente está indo para um caminho extremamente negativo. Então, o que eu tenho... E aí, o que nós vamos promover como AMPU, Antoninho, é fazer o debate dia 13 de maio, aos quais todos estão convidados, fortalecer a articulação com as demais entidades, provavelmente assinando aí, a diretoria será comunicada para aderir ao movimento e a gente fortalecer isso, e indo ao cenário desses debates para fazer proposições bastante indicativas do que nós queremos. Tá? Era isso que eu tinha a dizer. Desculpe o tom às vezes um pouco emotivo, mas é da natureza. Obrigado. Obrigado, Paulo. Nós estamos com o tempo curto para o debate, mas vamos tentar debater alguma coisa. A Mônica queria mostrar algo. Acho que enquanto isso já vamos nos organizando para o debate, mas eu queria chamar a atenção. Existe um site que se chama basenacionalcomum.org.br. Ele é um site mantido por essas fundações empresariais e eu gostaria de entrem aqui e naveguem para ver, enquanto nós estamos, a AMPU chama um debate, a AMPED chama outro, eles estão com a coisa pronta. Né? E interessante, né? Então, esse é um site mantido, pela informação que eu tenho, pela Fundação Lehman, mas aquele grupo todo que participa do Movimento Todos pela Educação, que agrega vários setores, né, e grupos de empresariado nacional, também estão aqui. É basenacionalcomum.org.br e olha que interessante, né? Um dos textos que estão disponíveis aqui, né, é um texto construindo uma base curricular comum, escrito pelo Chico Soares, atual presidente do INEP, né, que tem o Enem, o SAEB, etc, etc. E quando vocês acessem, né, tem aqui uma linha do tempo, não sei se vai abrir, desde quando eles começaram. Mesmo antes do PNE colocar a data de 2016, já havia uma movimentação do campo privado. Então, eu não sou adepta da teoria do complô, eu também acho que a gente precisa olhar com muito cuidado quem são esses interlocutores, né? Não vamos também dizer que eles se reúnem na segunda-feira para ferrar o empresariado na terça, acho que não se trata disso. Mas se trata, sim, de um movimento que é mais visível do que os movimentos construídos pelos campos da pesquisa, das entidades da educação pública. Está muito mais organizado porque já há uma produção, vários textos aqui que defendem um currículo mínimo, mais fechado,
né? Então tem uma perspectiva aqui já atrelada às avaliações nacionais. Então não é agora que esse debate se inicia, né? Isso já vem vindo. A única coisa que eu acho que nós temos acompanhado muito pouco o movimento que está aí, né? E aproveito para fazer o convite para vocês conhecerem também o site do Observatório do Ensino Médio da UFPR. Esse PL que o Paulo falou agora, que eu mencionei, que deu para a gente avançar, aqui tem todos os links, tem o relatório da Câmara, tem o informativo que nós fizemos para a Amped no final do ano sobre o substitutivo, que o medo era, a gente negocia lá na Câmara, a comissão aprova um substitutivo. O ano que vem muda, os deputados desaparecem. Então a gente registrou por meio do informativo, que foi amplamente divulgado, dizendo como é, o que a gente negociou de fato, né? Porque numa negociação dessa, interessava naquele momento um prejuízo menor. Eu também concordo que não temos que ter, né? Mas entre ficarmos quietos e ter algo de muito ruim e minimamente tentar enfrentar, a gente tentou enfrentar ali alguma coisa. Bem, eu queria só mencionar, não sou debatedor, mas enquanto durante as falas, a ideia de fim do professor de História, de Geografia e de Sociologia, que parece improvável, na verdade existe, né? Na Colômbia, por exemplo, não tem professor de História, Geografia e Sociologia. Os professores são formados numa faculdade, né, que forma um professor que eles chamam de professor de sociais. E então, o historiador faz uma faculdade de História para ser historiador. E o professor que vai dar aula de alguma coisa que eles chamam de sociais, ele tem um pouquinho de História, um pouquinho de Geografia, um pouquinho de Filosofia, um pouquinho de Sociologia. Então esse modelo já existe aqui na Colômbia, né, para as escolas públicas, porque as escolas privadas, onde lá também estudam os grupos mais abastados, continua havendo professor de História, Geografia, etc. Mas é só um registro. Eu queria abrir, apesar do tempo muito curto, para intervenções, falas, por favor. Pedindo, obviamente, que sejam breves. Quem gostaria de se manifestar, por favor. Você quer vir aqui? Não? Não quer falar daí? É para gravar o... Eu acho que essa questão do plano curricular nacional e tal, ele já existe, realmente, acho que é um consenso aí. Mas eu acho que essa discussão, ela passa por outras coisas, né? Quando o professor, a senhora Paula fala que o professor não tem voz, né? Por que o professor não tem voz? Porque ele não se sente participante disso. Ele não se sente parte desse processo. Eu estou na sala de aula e vou te falar uma coisa. Se chegar hoje e perguntar para os professores, na sala dos professores, você sabe que está vindo um projeto de mudança do plano e tal? Eles não sabem. Enquanto o professor não se sentir pertencente a esse projeto, né, eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque se eu não me sinto pertencente a alguma coisa e acho que não faço parte disso, isso acontece. E uma outra coisa que me incomoda muito também é o fato da gente atribuir uma responsabilidade à economia privada, ao setor privado, não sei o quê. Enfim, eles acharam um caminho que o Estado, o nosso Estado, infelizmente, não deu conta. Não deu conta. Abriu espaço para eles. Eles são muito organizados. Acho que sabem, no fundo, muito melhor o que querem do que os outros. E aí fica essa discussão. A gente tem que movimentar Eu sei o que eu quero. Então, você sabe. Eu sei. Eu acho que mas os eu sindicatos acho o sabem. seguinte, falta uma aproximação entre a voz, você fala assim, o professor não tem voz. Né? Há uma organização na universidade, há um processo de participação super importante, uma discussão super importante dentro da universidade, de levar uma discussão desse projeto para frente, enfim. Mas se isso não estiver lá, dentro da escola, isso não acontece. Né? Isso não vai acontecer.
E se você perguntar, eu sempre estou dentro da sala de aula, estou com os professores, se você disser, olha, gente, vocês sabiam que tem um plano do governo, um plano de discussão e tal, de criar uma matriz, não sei o quê, né? Ele não sabe, porque está voltado para o dia a dia dele ali, ele tem aquele conteúdo que tem que ser cumprido, enfim. Então, acho que o Estado precisa trazer esse profissional para essa discussão. Sabe, assim, você faz parte disso, né? O seu papel é importante. E acho que aí esse movimento vai começar a ter força, sabe, e a mudar. E aí, vai na discussão que o Douglas trouxe, que é, a gente tem uma nação, um país aqui com um monte de condições diferentes, enfim, e quando esse professor do Paraná, né, se sentir pertencente a isso, ele vai fazer com que as necessidades locais façam parte desse currículo, que façam as crianças crescer e entender como é que as coisas funcionam ali. Eu acho que aquele professor que está em educação básica, ali no dia a dia, está muito distante da discussão do que acontece com a gente, por isso que as coisas não acontecem. Você quer falar aqui? Seu nome é, desculpe? Meu, Paula. Paula. Ana. Meu nome é Samuel. Tiveram algumas questões que eu coloquei para o professor Douglas e para a professora Mônica. Por exemplo, até briguei com eles. E eu que fui do Nordeste, morei em Pernambuco há muitos anos, para a gente lá é macaxeira, aqui é mandioca. Então, reforça essa ideia de que nós somos um país, somos uma unidade, mas existe uma diversidade imensa aqui dentro. E que aí depois a professora Mônica me deu uma explanação sobre isso, que na concepção que se passa é que vai existir um parâmetro fixo de modelo de currículo. E a intenção é que se exista norteamentos para que isso aconteça. Aproveitando que você está ligado no que o senhor falou, em parte eu concordo com ela. Por exemplo, o senhor falou, eu sei onde eu quero chegar, o sindicato sabe onde quer chegar. Mas nós, enquanto professores, enquanto historiadores, eu vou pegar um gancho do que você falou. Quantas pessoas leram lá o manifesto? Então, nós somos uma classe desunida. Não sei se essa expressão cabe, mas nós, enquanto professores, não digo nem como historiadores propriamente dito. Por exemplo, essa questão que o senhor acabou de falar, que na Colômbia, por exemplo, não existe mais a figura do professor de história, a figura do professor de geografia. Ou que já existe um curso de ciência da humanidade. Enquanto indivíduos de uma classe só, que são professores, que são divididas por determinadas áreas, nós somos uma classe desunida. Porque tem-se as greves do Estado aí. Quantos professores o Estado tem? Cerca de uns 20, 30 mil no ensino médio? Quantos aderiram à greve? A polícia fala em 2.000. O sindicato diz que são 20. Então, de fato, acho que a partir do momento que nós tivermos essa sensação de pertencimento, como falou o professor Douglas, o professor lá do Oiapoque, o professor do Chuí, quer dizer, se nós nos unirmos para em busca desse parâmetro curricular nacional, que nós sejamos a voz, nós sejamos os construtores dele, aí quem sabe nós consigamos achar o caminho que a iniciativa privada, por ausência do Estado no momento, e às vezes por ausência nossa, ela conseguir encontrar. E aí nós vamos ficar à mercê de uma terceirização. Toninho, é uma questão bem de ordem prática e pensando um pouco nessa perspectiva da gente fazer as nossas reuniões, os nossos encontros e pensar... Natália, e pensar um pouco nessas agendas. Então acho que tem uma pergunta que é bem objetiva, talvez a Ana Paula possa nos ajudar com isso. Em que ponto está o PL? Assim? Ele já foi para a Câmara, ele está no Senado? Em que momento dessa trajetória para a gente saber quais são os lugares que a gente tem que ocupar, onde que a gente tem que estar, quais são os sujeitos que a gente tem que reconhecer, nome, sobrenome, enfim, um pouco nesse sentido. E pensando na agenda, pessoal, tem 2 convites para fazer a todos que aqui estão. O primeiro deles é durante a SBPC. Eu sou a Natália, da GB São Paulo, componho aqui o coletivo, né, junto com o professor Douglas e mais diversas pessoas que são da entidade que representam os geógrafos. Nós, enquanto associada da SBPC, propusemos uma mesa que vai acontecer entre 12 e 18 de julho, lá em São Carlos, aqui no interior paulista, que tratará do tema da unificação das disciplinas do ensino médio. Então, é um momento dentro da SBPC também para a gente se posicionar politicamente junto a todas as outras associadas que vêm fazendo esse desenvolvimento da ciência no nosso país.
E o segundo convite é o Encontro Nacional de Ensino em Geografia, que é o Fala Professor, que vai acontecer em Catalão entre os dias 9 e 12 de outubro, aonde o tema trata exatamente disso, mas de outras coisas que interessam a nós, né, professores do Brasil, e qual é o fim do ensino de geografia. Ficam os dois convites aí. As circulares do Fala Professor já estão no site da AGB, www.agb.org, isso vai entrar e vamos lá. Catalão e Goiás. Catalão, Goiás. É. Tem mais duas falas aí, depois a gente... Sim, por favor. Desculpa, não é uma pergunta. É Mônica. É uma colocação, porque acho que é importante. Seu nome é? Léa. Léa. Então, acho que nessa coisa da vitimização do professor, que ele é o professor e tem que ser protagonista, professor. Eu acho que a gente não pode esquecer do papel, no momento, da mídia, no desfazer a educação que a gente faz em sala de aula. Tá? Então, na nossa atuação como AGB, que seria o meu caso, outra coisa seria, tem que considerar como é que você luta contra isso. A outra coisa é um convite que não é meu também, não sou eu que estou organizando, mas dia 15, 17 horas, no Largo da Batata, tem um ato contra a terceirização. Tá? Não pode esquecer isso aí. Obrigada. Tem uma pergunta e tem a ver com a fala da mesa, mas também com um argumento do professor Libânio, que fala que existe uma dualidade, um dualismo perverso na educação pública brasileira, onde a escola para rico é uma escola de conhecimento, a escola do pobre é uma escola de acolhimento. Eu queria saber da mesa se a questão curricular possui algum papel nesse problema ou não, ou por onde passa a superação dessa dualidade. Quem começa, Paulo, Douglas. Passar para mim que o microfone está mais perto. Consegue fazer isso? Antes de essa conversa, mais ou menos, final do ano, né, a gente vai ter. Mas tem uma riqueza imensa que está colocada sobre a mesa aqui, né, dentro desse debate. Em primeiro lugar, acho que já foi lembrado aqui, mas me pediram para lembrar e eu achei que foi uma falha nossa aqui da mesa, esquecer de que os professores da rede pública do Estado de São Paulo estão em greve. Né? Acho que esquecemos de citar isso e, sem dúvida nenhuma, isso é uma questão importante, né, dentro desse jogo. Assim como os professores do Paraná estavam em greve recentemente, invadiram a Assembleia Legislativa, etc, etc. Ocupou. Eu gosto mais de invadir. A invasão é o discurso bandido. Mas eu acho que a gente tem que assumir. Eu me lembro, às vezes eu me lembro das ligas camponesas, que o Francisco Julião chamava as reuniões, os lugares, né, onde se reunia a liga camponesa, de delegacia, para o pessoal parar de ter medo de polícia. Né? Mas, de qualquer maneira, acho que é um contraponto. A questão, então, acho que a gente precisa colocar aí, a partir do Libânio, a partir da fala do Libânio, é que, efetivamente, uma parte considerável da escola pública está associada realmente ao processo vamos dizer assim, de ser uma ponta de lança na execução de políticas públicas. De diversas formas, no sentido do acolhimento, se é que é possível acolher. Então, eu tendo a dizer que enquanto os alunos estiverem saindo das escolas e não estão falando mal dos professores, mas falando mal da merenda, alguma coisa está errada. Né? Quer dizer, nós distribuímos roupas, distribuímos coisas, distribuímos comida e etc e tal, e a escola realmente precisamos, a ideia do currículo, porque assim, já se falou muito de currículo oculto, de muita coisa. Nós sabemos que quando nós vamos à escola, nós aprendemos muito mais do que qualquer disciplina, do que qualquer campo do conhecimento, porque nós estamos presentes ali exatamente na nossa inserção social, em todos os processos de inserção social. Eu diria que para a maioria de nós,
locus da escola é exatamente onde a gente se apaixona pela primeira vez, onde a gente tem os amigos, onde a gente sai da relação com a família. Existe um conjunto de aprendizados na escola que é uma coisa impressionante. A escola é um fenômeno da urbanidade, ela é um fenômeno fundamentalmente da urbanidade, da sociedade, da maneira como nós a entendemos hoje. E nesse sentido, então, o papel das disciplinas é uma das questões que envolve, uma das questões. E aí eu diria o seguinte, acho que nós precisamos pensar então nas disciplinas, pensar em termos do que é a formação do professor brasileiro, de como inserir esse professor dentro do debate, pensando não como um acolhimento do professor, porque essa articulação política, se ela passa pelo sindicato, se ela passa por todas as formas de organização que já existem dentro da sociedade, se ela não estiver dentro da própria escola enquanto uma ordem da política, ela não vai se realizar, e nesse sentido eu concordo a princípio com o que foi colocado pela Ana Paula. Porque, Ana Paula, o que me parece que é importante para nós é mudarmos esse nosso vínculo único e exclusivo com o Estado. Assim, acho que nós temos uma relação umbilical com o Estado que é extremamente perniciosa. Né? Assim, nós precisamos nos organizar e caracterizar a nossa ação política. Isso envolve, como o nosso amigo pernambucano, como é que você chama? Samuel. O Samuel estava colocando que efetivamente, quando nós estamos falando da Base Nacional Comum, que a gente estava falando disso, quer dizer, a grande questão é, se vocês chamam de macaxeira e nós de mandioca, a grande questão é que tanto para vocês quanto para nós, na frase escrita, o sujeito tem que estar no mesmo lugar. E essa é a ordem lógica sobre a qual a gente estabelece a relação com a existência do Estado, com a existência da nacionalidade. De um Estado que vai, assim como a grande maioria de nós, chamar todos os nossos indígenas de índios de brasileiros, como se eles fossem brasileiros. E a gente fosse o povo mais simpático do planeta. Não é isso? Como se, ao chamar os índios de brasileiros, nós não estivéssemos num processo extremamente simpático de genocídio e de etnocídio. Então, nesse sentido que nós precisamos entender, então, o papel dessas diferenças e da construção dessas identidades. Essas identidades, elas são possíveis? No continente africano a identidade é possível? É possível sobreviver no capitalismo garantindo essas identidades? Essa é a pergunta, porque assim, nós estamos falando lá fora. Ué, eu tenho 80 línguas diferentes. Eu fico pensando assim, eu tenho hoje um presidente de Uganda, outro tanto lá em Angola, outro em Moçambique, outro, bom, suma. Cada atitude que esse indivíduo toma, ela é lida internamente pela população como uma atitude de um chefe tribal. Acontece que existe 80 tribos. E a hora que a Vale vai para lá, ou então os grandes investidores do agronegócio brasileiro estão na savana africana, quem é que ganha com isso? Aí é a guerra. Como é que isso vai ser superado? Eu não faço a menor ideia. Mas nos moldes que o capitalismo estabelece essa relação com a mercadoria, certamente não será. Então, nesse sentido, nós temos de buscar essa relação entre o planetário e a ideia de identidade. Para que, em Pernambuco, macaxeira continue sendo macaxeira. Ok? Essa que é a questão. E não seja a linguagem da telenovela da Rede Globo que vai estabelecer o sotaque do nordestino, como de vez em quando eles resolvem fazer. Não é isso? Não só o sotaque do nordestino, mas nos países de fala portuguesa, as novelas da Globo dominam. Não é? Acho que uma das coisas que nós temos exportado bastante é novela e igreja. A gente não tem exportado um carro, né, dentro dessa relação. Bom, acho que é isso. Vamos tentar, né, sintetizar. Obrigado. Bom, primeiro eu queria só dar uma contribuição inicial para a discussão de disciplinas e áreas, né? Eu entendo assim, tem várias formas de entender o que são áreas de conhecimento.
eu penso que uma delas é como fusão de disciplinas e apagamento das disciplinas, que é a geleia que o Maurinho mencionou. Outra é nós tentarmos, por meio da ideia de áreas, enfrentar a extrema fragmentação dos currículos na escola, quando cada disciplina é tratada a partir de si mesma, sem qualquer debate com o mundo real e mesmo com os campos disciplinares entre si. A isso nós estamos chamando, no campo do currículo, já há bastante tempo, de integração curricular, não de interdisciplinaridade, em que pese integração pressupor algum grau de interdisciplinaridade, mas justamente para evitar esse formalismo que o imbróglio da interdisciplinaridade trouxe para a educação, que acaba girando realmente em torno disso, né? Você pega um tema e cada professor vai abordar aquele tema na ótica da sua disciplina, o que faz com que isso permaneça extremamente disciplinar e cria alguns artificialismos, né? Por exemplo, o tema é água. Como é que matemática vai abordar água? Então ela põe água num probleminha de matemática, quer dizer, não tem nada a ver, ou fala de H2O, quer dizer, então não é disso que se trata, mas é de, num mundo em que nós temos de fato uma produção da ciência que vai buscando enfrentar as fronteiras disciplinares, permanecer de um ponto de vista estritamente disciplinar, no meu entendimento, significa impedir que se veja certas coisas. Eu queria dar como exemplo, e como para mim isso é bastante caro, é um debate extremamente importante, queria mostrar apenas isso daqui, né? Eu sempre uso esse exemplo, que é o exemplo da nanotecnologia, né? A nanotecnologia é a manipulação das matérias à escala atômico-molecular, é a aplicação da nanociência em campos diversos que trabalham com materiais que vão de 1 a 100 nanômetros. Um nanômetro é um bilionésimo do metro, um bilionésimo do litro, um cabelo humano tem 100 nanômetros. Se produz ciência nessa escala hoje, e se produz materiais nessa escala hoje. Para se produzir na escala do nanômetro, é necessário que, de fato, os campos curriculares se fundam na produção da ciência, estou dizendo. Permanecer ensinando de forma estritamente disciplinar significa permitir compreender apenas de forma parcial um fenômeno que não é disciplinar. Com isso eu não quero dizer que a gente deva acabar com as disciplinas, mas que deva haver sim quais são os campos de fronteira que existem entre disciplinas, de um ponto de vista epistemológico, de produção do conhecimento humano, e que esse debate vá para dentro da escola. Ele não é privilégio do cientista que pesquisa a nanociência e produz nanotecnologia nos centros de pesquisa. Ele é fundamental para mim, Mônica, por exemplo, decidir se eu quero ou não comprar um creme hidratante para o meu rosto que contém nanopartícula. Ele é necessário para mim, Mônica, saber como eu devo pensar quando eu estou diante de questões políticas que envolvem a lei de biossegurança. Ele é uma questão da minha ação cidadã, não somente como técnico nisso ou naquilo. Então, este elemento, que é uma discussão curricular também, põe em outras bases a relação de disciplinas e áreas, para além de uma defesa, que eu sei que não foi isso que a Mauri fez, mas que muitas vezes é meramente corporativa. Nós queremos mais carga horária, etc, etc, ou nós queremos tal legitimidade, assim, 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 assim. Né? Então, eu queria pôr isso como uma discussão. A outra dá notícias muito rápidas a respeito dos últimos encaminhamentos sobre a discussão da Base Nacional Comum no interior do MEC. Tá? Quando o CNE propõe as diretrizes gerais que eu mencionei, eles falam lá em que o Ministério da Educação deveria criar as expectativas de aprendizagem para cada ano de ensino, e isso seria um documento do Ministério da Educação. Quando isso chega na diretoria de currículo do MEC, cuja diretora era a professora Jaqueline Moll, a Jaqueline anuncia que entende que não deve falar em expectativas, dado seu caráter psicologizante, que delegaria para o aluno desenvolver as expectativas, e passa a falar em direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Até aí não se estava falando em Base Nacional Comum. Bem, mas houve um primeiro documento que foi posto à consulta pública, foi retirado, foi criado um outro documento que não chegou a ser público, tá? Mas ele foi feito, e mais recentemente, acho que no início do ano passado, quando o PNE é aprovado, a SEB, a Secretaria de Educação Básica do MEC, associa então, olha, vamos pegar esse documento que está sendo elaborado de direitos de aprendizagem e utilizá-lo para um amplo debate nacional sobre Base Nacional Comum. Isso tem um
um vídeo no YouTube que nós postamos lá pelo Observatório, pela Clarice Traversini, que era diretora de currículos que substituiu a Jaqueline Moll, em que eles colocam que, para além de uma consulta pública, haveria um conjunto de debates, uma proposta de discussão de base nacional comum. Troca de governo. Esse documento, ele não tinha uma lista de conteúdos, ele tinha quais são os direitos de aprendizagem no campo da história, por exemplo, dos estudantes ao final do ensino fundamental, ao final do ensino médio, ele tinha um pouco esse formato, mas no final do ano passado, o próprio ministro Paim, quando teve contato com o documento, entendeu que ele ainda era muito genérico e que precisaria de ter algum grau de prescrição, que seria uma lista de direitos. E termina desse jeito esse documento quando troca de ministro, aí entra o Cid Gomes. O Cid Gomes manda suspender tudo, que não seria isso. Tem uma ou duas reuniões, impressionante, vários colegas de universidades brasileiras estavam atuando na composição desse documento, receberam um e-mail dizendo: muito obrigado pelos seus serviços, iremos mudar o rumo do debate sobre base nacional comum curricular, por ordem do senhor ministro, do senhor Manuel Palacios, atual secretário da SEB. Muda, bom, agora nós temos um novo ministro, e a gente não sabe qual é o caminho que ele vai seguir, mas nós temos uma pista, né? E é bom porque a internet registra, né? O professor Renato Janine Ribeiro, no final do ano passado, deu uma entrevista dizendo categoricamente que ele é contrário a qualquer prescrição curricular nesse nível de dizer qual o conteúdo em cada... E aí eu postei, desculpa, no Facebook: espero, ministro, que o senhor continue pensando assim agora que é ministro, né? Porque, de fato, a gente vai precisar fazer essa discussão entre a maior prescrição ou a menor prescrição e qual é o próprio conceito de base nacional comum. Sobre participação, né, que a Ana Paula chama a atenção. Eu penso que são os sindicatos que mobilizam, são as entidades como essa. Na história do PL, Natália, só houve uma possibilidade de intervenção, de fato, nos rumos do projeto de lei, porque nós criamos esse movimento nacional pelo ensino médio, cujas entidades provocaram audiências. O processo, eu entendo assim, o Ministério da Educação não deu muita bola para um projeto de lei na Câmara e para uma comissão de reformulação que foi criada, porém, ao final de 2 anos, eles trouxeram uma mudança na LDB. Foi então que o próprio MEC disse: olha, nós também somos contra, mas não chegou a dizer assim com todas as letras. Disse em um lugar ou outro, de forma bastante tímida, mas essas entidades acabaram assumindo esse papel de dizer não a esse projeto de lei. A ANCU fez manifestos, vários outros, aqui vocês têm os vários manifestos, e tem um informe que foi feito em dezembro, registrando já as últimas etapas. Então eu sugiro que quem queira acompanhar a discussão, acompanhe agora, a partir daqui. E tem a história registrada minimamente nesse informe que está no site da Amped também. O que aconteceu? Era uma comissão especial, tá? Uma comissão especial significa o seguinte: ela não foi um projeto de lei que nasceu de uma comissão de educação. Ele alçou o que se chamou internamente na Câmara como prioridade, porque a intenção era ter aprovado o PL já em 2013, em julho. Mas aí vem eleições, discussão do Plano Nacional da Educação, não foi aprovado, mas teria que ser aprovado na comissão especial, senão começaria tudo de novo. O trabalho da comissão estava zerado e, de fato, o PL teria morrido ali, né? Então tinha que se aprovar. E aí, como tinha que ser aprovado e ia ser aprovado, nós entendemos que seria importante fazer algumas intervenções. Fizemos enquanto entidades e conseguimos tirar alguns dos grandes problemas que estão ali. Porém, ele é um projeto de lei que está na Câmara hoje. Para vocês terem uma ideia, né, do quanto nós podemos continuar acompanhando, ele tem 2 projetos apensados a ele. 2 que tratam, pasmem, da obrigatoriedade do ensino de empreendedorismo no ensino médio. Esses aí... Eles foram, lá na relatoria final, eles foram deixados de lado, porque eram inconstitucionais, mas já foram recuperados agora nessa nova configuração do Legislativo. Então, assim, o que vai seguir daqui para frente, acho que é fundamental que a gente continue acompanhando, né? Estamos atentos, acho que enquanto entidades nós temos que nos organizar, porque essa é a nossa forma de participação. Eu discordo da Natália, da Ana Paula, quando ela diz que o setor privado encontrou o caminho porque havia um vácuo. Eu discordo terminantemente disso. Acho que é uma correlação de forças
entre setor público e privado, é uma correlação de forças, entidades organizadas ou não organizadas. O Todos pela Educação é uma entidade civil organizada, a ANPU também. Trata-se de dizer que tipo de enfrentamento nós estamos produzindo e não nos calarmos diante deles, né? Se que o nosso professor, infelizmente, se mobiliza pouco, e aí eu vejo que também é papel das universidades produzir um movimento como esse, chamar para o debate, abrir as portas das nossas sessões regionais, para que a gente contribua com a mobilização, ainda que não seja apenas papel nosso. Para finalizar, o ensino médio hoje não é nem propedêutico, nem profissionalizante. Desde a última LDB, ele é educação básica, educação de base e, portanto, obrigatória do ponto de vista da educação e não da formação para o mercado e não da formação de um cursinho preparatório. Considerar a educação básica significa considerar um direito, e é nessa perspectiva que eu entendo que deve pensar a Base Nacional Comum Curricular. Desculpa se eu falei rápido, mas eu queria deixar para todo mundo falar. Obrigada. Bem, vocês observaram que eu, propriamente, não entrei no tema da base comum nacional. Porque quando eu participei da discussão e a elaboração da orientação curricular de Sociologia, nós, eu e minha equipe, ficamos na ideia de orientações para o professor. Então havia ali orientações metodológicas, orientações até epistemológicas, vamos usar a expressão, mas não entramos para definir qual era o currículo de Sociologia, qual era, né, os itens, os temas, coisa e tal. E fomos bastante sacrificados, escreveram, dizendo que nós tínhamos nos neoliberalizados, porque havíamos flexibilizado o currículo. Um currículo que nunca existiu, rigorosamente, de Sociologia pelo menos. História, matemática, língua portuguesa até existem, mas de Sociologia nunca existiu um currículo. E, no entanto, fomos criticados por isso. Nós achamos que devíamos permanecer numa orientação ao professor, consagrando aquilo de bom que o professor fazia e discutindo aquilo que achávamos que deveríamos discutir em termos de coisas que não eram convenientes, não eram interessantes e tudo mais. Então, a questão de discutir uma base nacional comum é bastante complicada. Pegando, inclusive, alguns programas de alguns estados, eu pude, numa pesquisa preliminar, encontrar que de centenas de possibilidades, havia apenas 4 itens que se repetiam. Uma introdução à sociologia, para dizer que diabo era isso. Outra, algumas teorias sociológicas, que era comum, particularmente Marx, Weber e Durkheim. E aí 2 temas, aí sim temas mais gerais, que eram Estado, democracia, cidadania e desigualdade social. Inclusive eu entendo que esses temas estão ligados a uma certa realidade nacional. Por exemplo, Estado, democracia, cidadania é ainda uma certa resposta que se dá a esse peso que a ditadura ainda existe sobre nós, né? Os militares, essa coisa toda, só ver a questão da Comissão da Verdade. E a desigualdade social é alguma coisa que não dá para esconder, não dá para tapar, e por isso tem que aparecer num currículo de Sociologia. De resto, tirando esses 4 itens, parecia de tudo, né? Então eu tenho muita dúvida, por isso eu não gostaria de entrar nessa discussão propriamente sobre a base nacional comum, porque eu acho complicadíssimo, né? Eu não tenho ainda convicção muito clara sobre isso. Inclusive, quando eu propus um parecer que o MEC me pediu, e que depois foi pelo CNE e foi aprovado para a introdução da sociologia, em 2006, eu propunha a existência da disciplina, quem sabe em 1 ano, 2 anos. Depois, no entanto, aí é a questão aí do empresariado, que existe, é real, né? O Conselho Estadual de São Paulo barrou a possibilidade de sociologia e filosofia serem obrigatórios no estado de São Paulo. Não aceitaram, né? E aí começou toda uma discussão que poderia reverter para os outros conselhos estaduais
de não aceitarem a decisão do Conselho Nacional de introdução, porque o currículo é uma questão de autonomia, quando interessa para eles a autonomia, quando não interessa é a glória, a melhor coisa do mundo. Daí nós tivemos novamente que recolher as nossas forças, né, pegarem armas e fomos ao Congresso Nacional e aí mudamos a LDB. Tínhamos mudado apenas as diretrizes curriculares, né, que tinha inclusive iniciado toda a discussão sobre sociologia e filosofia, que tinham virado conteúdos contextualizados e interdisciplinares, não eram disciplinas, e nós então voltamos e aí no Congresso Nacional nós colocamos. Então observem, existe isso, né? Existe o tempo todo essa luta e não dá para a gente ignorar. Agora, a clareza do que é essa base nacional, isso daí eu ainda tenho muita dúvida e acho que, que vai ser um resultado mesmo de um processo aí, mais uma vez, histórico que nós vamos ter que enfrentar. Eu acho que eu não teria como aprofundar ou avançar sem começar a discordar de alguns pontos aqui dos colegas da mesa. Não há, porque aí nós começamos a ter diferenças, né, divergências e tudo mais. Mas há algo muito claro, me parece, que é, daqui para frente, assim, não é só a mesa que debate, é o auditório também, é o público também. Então eu acho que aí todo mundo procurar os seus devidos sindicatos, suas devidas corporações e, na medida do possível, também em movimentos mais gerais e ir bater lá na porta do Congresso. Eu acho que não há questão, não há outro caminho. Tá? Eu posso escrever textos aqui, publicar em revista, meus colegas vão ler e acabou. Acabou, mas o próximo passo é ir lá para frente. É o professor também não pode ficar achando que é a mesa, que é o sindicato, que é o Estado. É o professor que vai lá, como nós fizemos, né, Patrícia? A gente pode até sair. Eu fui professor de ensino médio. Eu acho que de tanto espernear no ensino médio, eu acabei vindo para a universidade, porque era um outro lugar que tinha mais. É uma briga, é uma luta constante. Eu acho que é esse o caminho. Não dá para a gente esmorecer. Que eu acho que existe mesmo o movimento empresariado, mas também existe o nosso. Eu acho que a gente tem que caminhar, mesmo que a gente tenha as nossas diferenças. É isso. Obrigado. Ainda bem que você não divergiu aqui, assim, porque você falou que a gente tem que se manter unido. Né? até uma ideia. Mas quando eu estava falando aquela coisa de dar voz ao professor, assim, é muita pretensão, né? Mas eu estava tentando me referir ao processo, né, de discussão do currículo. Eu participei já de elaboração curricular, em que o currículo ele foi feito com os professores. Nesse caso, não tem ainda, dentro do que eu estou chamando de processo, a não ser naquele que a Mônica mencionou, né, que pensava audiências e tentar, ou mesmo no pacto, que também tem os professores ali dentro do pacto para discutir, não tem esse lugar convocado pelo poder público, que é quem está chamando o debate. Então, aqui eu estou criticando o Estado de não colocar um espaço e uma convocação do professor para esse debate. Porque é preciso chamar o professor a esse debate. E também acho que muitos colegas têm me chamado a atenção que às vezes eu tenho uma visão idílica do professor, né? E ela é mais complexa, evidentemente. Então, há casos em que há processos de discussão curricular levam à acomodação dos professores, a aceitação, por exemplo, como aconteceu no caso das apostilas em São Paulo. Então, nem sempre, né, a gente vai gerar uma radicalidade de resistência do professor se não tivermos processos que recuperem, digamos, esse papel intelectual que o professor tem que ter de pensar a sua profissão e o seu exercício e sua função social. Então, como sujeito intelectual de elaboração curricular, é que a gente pode reempoderar o professor para ele participar de uma forma qualificada dessa discussão.
E aí acredito que as diretrizes elas respondem melhor a isso e menos a base comum. Por quê? Pelo menos no processo da base comum, como foi interrompido, e a Mônica descreveu muito bem o andamento interno até chegar ao Palácios, né, que ele está sendo extremamente truncado. Se ele está sendo truncado, é o que eu fiquei intrigado, quer dizer, o que trunca? Onde é que está o elemento que leva a ele não avançar internamente ao MEC, enquanto outros setores mais organizados pressionam e a gente tem avanços concretos em termos de documentação. É isso que trunca, né? a presença da Fundação Exatamente. por exemplo. Aí, agora a Mônica, por isso que eu falei, ouçam titãs, nome aos bois. A Fundação Lehman dentro do MEC. Entendeu? É isso que tem que ser. Não que eles não tenham legitimidade, sejam o demônio, não estou falando nada disso. É a questão de que qual é a legitimidade, a representação que esses segmentos têm, né? Então é isso, né? Por que chamar apenas esses segmentos às vezes nos debates? O CNE agora passou a chamar ANCUL, mas exatamente pelo que o Amaury falou, né? A gente brinca lá pelo juris esperneante, né? E depois que cessa todas as instâncias, a gente esperneia, né? Aí foi bater na porta. Por que vocês não chamam a gente? Ah, mas quem são vocês? São ANCUL. Ah, então vamos chamar. E passamos a ser chamados agora para o debate. Então, bater na porta, ir lá e tal, é fundamental. E ecoar o que o Amaury falou, acho muito bem, e multiplicar o debate, é cada um aqui, agora o debate é absolutamente público. Quero só mencionar rapidamente essa questão da dualidade ali que o colega lembrou, né? Eu não sei o contexto em que o Libânio fez essa afirmação, mas não quero, portanto, desmerecer a maneira como ele tenha realizado. No entanto, criar dualidade, acolhimento, conhecimento, pode denegrir a ideia da escola como espaço de acolhimento social e que, portanto, as políticas e tais que têm estimulado condições de acesso, permanência e sucesso na escola, merenda, etc, né, são absolutamente ineficazes porque não resultam em melhoria de qualidade educacional quando consideradas segundo indicadores educacionais, provas, sistemas, etc. Então, eu não gosto muito da dualidade. Eu acho que a escola pública tem que acolher com conhecimento, é óbvio. Não há uma dualidade, ela tem que acolher e dar conhecimento, inclusive acolher o conhecimento, né, trazido pelas... Então eu não sei exatamente o contexto e tal. Essa é a resposta que o Libânio dá no próprio texto. Ah, então ótimo, graças a Deus. Eu não li o texto, fico feliz. Professor, algumas escolas só têm acolhimento. Tem que acolher com conhecimento. E acolher o conhecimento quer dizer tornar esse debate democrático, né? Porque senão a gente, né? Então as privadas é que fazem, né? Dão conhecimento e não fazem acolhimento. É assim por diante. Então eu felicito então o Libânio pela conclusão. E agradeço aqui a enorme oportunidade de ter ouvido os colegas e aprendido e sair um pouco mais calmo. Deixa eu fazer um esclarecimento. Eu falei da presença do empresariado e aí citei que o Conselho Estadual de Educação se opôs à decisão do Conselho Nacional. Parece estranho. É que o Conselho Estadual de Educação, naquele momento, hoje talvez tenha melhorado um pouquinho a coisa, mas naquele momento tinha apenas uma representante de educação pública, que era a professora Sônia Penin, que era a diretora da Faculdade de Educação naquele momento. Todo o resto, inclusive o principal relator, dono do colégio privado. Ele tem a Fundação Bradesco, a própria PUC, que não é pública rigorosamente, né? E assim por diante. Então, era essa a questão, tá? O saudoso compositor Itamar Assunção tem uma música que fala:
como é que eu não pensei nisso antes? Que acho que a ideia de juntar aqui as áreas e a contribuição valorosa da Mônica foi muito positiva, né? Senti falta dos filósofos. Mas sabe que eu tentei encontrá-los, viu? Perfeitamente. Para de filmar. Mas eu queria propor não, que você sugerisse algum encaminhamento para as entidades, junto com o observatório também, dessemos um prosseguimento e finalizarmos. Propõe, Paulo tinha feito encaminhamento. E assim, eu acho que a gente tem que fazer também encaminhamento assim, de professor. Eu sou Patrícia, professora, estou na rede municipal de São Paulo e depois de 21 anos eu exonerei o Estado. E essa fala, ela é exatamente um momento de repensar como a gente deve espernear, aproveitando aí a fala do professor Amorim, dentro do sindicato, porque o sindicato, por favor, quem é aqui que está em greve do Estado, me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu li, sexta-feira, não tinha discussão sobre essas questões. Nem no RE, da qual eu fiz parte durante 15 anos na subsede de Santo Amaro, uma das maiores de São Paulo, e nem no Conselho Representativo. A APOESP não responde nenhuma dos nossos convites, então não é o sindicato que me representa. Então, quem nos representa? Se é que existe ainda, somos nós mesmos dentro dos espaços escolares. Aí, de novo, os ATPCs, que era hora de trabalho perdida coletivamente, agora virou atividade perdida coletivamente, que eles sejam o espaço dessa discussão. Que as GEIFES, que aquelas jornadas em que algumas escolas viram simplesmente mais uma jornada do professor, seja um espaço para essas discussões. E que um fórum como esse fortaleça a gente no sentido de voltar para a escola e não dizer assim, eu não vou falar para esse pessoal porque ninguém quer ouvir, porque o professor não quer ouvir, outro professor também. Mas a gente continua falando, né? Coloca no Facebook, manda pelos espaços da escola, pega esse cartaz aqui, que a professora Mônica, né, falou tão bem a partir dele, prega na escola, conversa com os alunos, aluno já escuta a gente. Então fala com ele, aí ele não escuta. O movimento secundarista a UBS esteve dentro da Câmara dos Deputados, junto com a gente, enfrentando o debate do PL. A UBS esteve. Os alunos, o menino de ensino médio, falou brilhantemente, está na internet para vocês ouvirem, um garoto de ensino médio em defesa de um outro currículo do ensino médio, que não aquele do programa de luz. E para concluir, dia 28 de abril, tem a saída dos professores da Prefeitura em manifesto aqui na cidade de São Paulo e, de certa forma, será um apoio aos professores do Estado, que essa possa ser uma oportunidade para a gente lançar, para quem não está sabendo, que isso está acontecendo. Né? Queria colocar isso, tá bom? Obrigada. Como ficamos? Que eu acho que seria interessante aproveitar a oportunidade das entidades. Das entidades, claro. Eu tenho uma primeira proposta. Uma primeira proposta é convidar oficialmente a ANFU, a AGB e a ABECS a serem signatárias do Movimento Nacional pelo Ensino Médio. Né? Porque a gente tem, ainda que tenhamos divergências, nós temos muitas proximidades, que é uma formação de qualidade do professor, o ensino médio público de qualidade socialmente referenciada, não ancorada somente nos exames, etc, etc. Nós, no site do movimento, tem um manifesto em defesa de uma formação humana integral, e ali as bases do que é o movimento, de como nós pensamos no ensino médio. Eu penso que, se houver concordância, a gente passa a integrar todos no mesmo movimento. Por que que isso é um encaminhamento de ordem prática? Nós temos uma lista de e-mails a cada movimento do PL e a gente solta na lista e vamos com isso nos mobilizando. Nós não sabemos os rumos que isso tomará, ele não teve movimentação ainda, a não se resgatar lá o tal do projeto do empreendedorismo, mas certamente ele vai andar.
E aí é uma forma de nos mantermos mobilizados, ainda que num primeiro momento de forma virtual, pelos e-mails e pelos sites, e na urgência, como nós fizemos no ano passado. Fomos para Brasília, ficamos na Câmara dos Deputados acompanhando assim em cima a relatoria da comissão, cheiramos spray de pimenta quando os indígenas quebraram a Câmara. Essa é a forma da gente participar também, né? E a gente só fica sabendo se nos comunicamos, senão a gente acaba não se tornando esse coletivo capaz de enfrentar o que vem pela frente. Fica o convite, depois vocês podem vir consultar as bases e depois retomar. Lembrar que essa é a velha agenda da AMPU e nós faremos um encaminhamento para a diretoria do convite. A diretoria deve se manifestar e certamente ingressar no movimento. Dentro da agenda de entidade que agrega os historiadores, dia 13 de maio, portanto, logo mais, daqui a um mês, estaremos de volta aqui discutindo da perspectiva do campo da história, o sentido de história hoje na sociedade brasileira e o lugar da história na educação básica. E temos ainda um desdobramento, porque nós temos um simpósio nacional, né, que é em julho, onde essas temáticas serão retomadas, né. Agora, a perspectiva tem sido, primeiro ainda dos manifestos, mas a gente está, eu acho que, perdendo, de fato, e por isso concordo com Mônica, a batalha da comunicação. A gente está mais no se trumbica do que se comunica, né? Então a gente precisa passar agora para eu acho que para uma articulação maior entre entidades e fortalecer canais de comunicação, né? Isso é o que a gente tem procurado realizar e vai tentar efetivar, né, nesses próximos movimentos. Já que todo mundo falou, também vou falar. É o seguinte, estou aqui representando a GB tem desde 97. Nós temos feito um conjunto de encontros nacionais de professores de geografia. Nós estamos indo para o 8º encontro agora, que vai ser lá em Catalão. Acho que no amadurecimento disso, acho que tem um movimento que a gente precisaria entender um pouco melhor. Então, né? Quer dizer, em primeiro lugar, o fato de que tanto historiadores, sociólogos e físicos, químicos, biólogos, quando já no final dos anos 70, fomos nos organizando, cada um dentro do seu campo, né? Conseguiu alguns mais, outros menos, alguns permaneceram exclusivamente no campo da academia, outros tiveram a possibilidade de uma ação mais ampla, mais inserida dentro da escola básica e coisa desse gênero. O caso da GB é um exemplo interessante dessa inserção dentro da escola básica, né? De ter um papel importante. Nós, inclusive, acabamos abrindo mão dessa aceitação legal, porque somos uma profissão reconhecida por lei, mas a nossa associação tem um dilema imenso, que é o fato de ter estudantes e professores do ensino básico, do ensino fundamental, como associados, e, portanto, o CREA vivemos nesse embate com o CREA desde o final dos anos 70. Bom, então, colocando a coisa nesses termos, também temos aprendido dolorosamente que o embate ele não se dá exclusivamente por construir uma geografia crítica, uma história crítica, ou seja lá, crítico, porque todo mundo quer ser crítico também. Mas, assim, a princípio, a grande questão é que não há o debate do ensino da geografia, senão há um debate da geografia para a escola. Então, e a escola seja, na verdade, a centralidade, né? Quer dizer, discutir a geografia como um discurso geográfico simpático, sem entender efetivamente qual o papel dele no processo de letramento, no processo de formação matemática, bom, em suma, na relação que todas as disciplinas têm, porque a escola é essa centralidade. A escola, independentemente dos professores saberem ou não saberem o que o outro professor diz, ela é pluridisciplinar, interdisciplinar, porque, na verdade, esta relação de unidade ela vai se dar na cabeça do aluno, queiramos ou não, por bem ou por mal, não está colocado a intencionalidade do professor, o individual, em relação a isso. Isso é muito mais
muito mais complexo do que uma escolha, né, do professor. Mas, assim, de alguma maneira, estamos aprendendo que discutir o ensino da geografia é discutir a geografia na escola, o que significa discutir com um conjunto de outras disciplinas, com o conhecimento de uma maneira geral. Então, aqui fica o convite para participar aí do Fala Professor, lá em catalão, que é interessante, e todas as sessões locais, de alguma maneira, têm movimentação muito importante com relação ao ensino da geografia e aos professores de geografia. O que fica, acho que como uma questão a se pensar, e aí essa coisa está sendo gravada, aí, inclusive para que as sessões locais também da AGB possam ver, discutir, debater, é justamente o como que, tanto quanto a Ampur nos convidou, não é? Em que medida a AGB convida todos os outros campos, e não só no campo das áreas, não é? Quer dizer, porque não nos basta uma discussão do ponto de vista das áreas. Acho que é uma discussão absolutamente insuficiente. Nós precisamos discutir a escola. Essa é uma discussão que me parece que é o tema que nós temos de assumir. Então, queria, não sei se os meus companheiros da AGB vão me crucificar nos próximos minutos, mas de qualquer maneira, acho que é a minha experiência dentro da entidade, né, e esse chamado. Okay? E já posso agradecer, etc e tal? Deixa eu só falar uma última coisa. Ok. Mas se quiser, pode agradecer. Não, eu já agradeço a todos. Ok? Vamos. Acho que uma coisa interessante, assim, eu não estava. Quando eu fui convidado, e estou falando com o Antônio por e-mail, nós não nos conhecíamos, né? Mas eu não tinha muita clareza de como que esse debate, e em que medida nós poderíamos enriquecer, tendo, vamos dizer assim, essa tradição de nos juntarmos, ela ser uma tradição tão nova, né? Na verdade, é algo ainda a ser amadurecido, né? E assim, eu queria dizer que me foi uma surpresa muito boa, né? Estar aqui, escutar todos, né? E poder reencontrar amigos, gente que fazia muito tempo que eu não via, que está aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite, obrigado. Bem, para facilitar essas discussões nas nossas entidades e nas escolas, os vídeos estão sendo gravados e depois serão disponibilizados. Essa palavra não existe, né? Mas era bem usada. Eles serão youtubados? Youtubados. Postos à disposição. Então eu agradeço. Foi uma manhã feliz de sábado. Eu aprendi muito com os colegas aqui. Eu também fiquei em dúvida se ia dar certo o nosso encontro. Os geógrafos, sociólogos, pedagogas, mas no final acho que foi uma boa batalha das diferentes áreas. Obrigado a todos e vamos conversando por aí.